de entrar em um mercado ou sair dele no longo prazo, que aí seria a situação de você ou começar a atividade, aumentar a capacidade de produção, ou você sair do mercado e reduzir a capacidade de produção setorial dessa determinada atividade quando você encerra definitivamente a sua atividade produtiva. A decisão da empresa de sair do mercado no longo prazo é semelhante à decisão de paralisar as atividades. Se a empresa sair, perderá toda a receita da venda de seu produto, mas economizará os custos de produção. Neste caso aqui, tanto os custos fixos como os custos variáveis. Assim, a empresa sai do mercado, se a receita que obteria com a produção for menor que seus custos totais. Então, o que está colocado aqui é que a decisão de levar em conta o custo fixo é do ponto de vista do longo prazo. Então, mais uma vez, uma empresa vai decidir sair do mercado se a receita que ela tem no longo prazo é menor que todos os seus custos totais, custos fixos e custos variáveis. Quando a gente viu no tópico anterior sobre paralisação, a paralisação é uma coisa de curto prazo temporária, onde você não está pagando nem custo fixo nem custo variável. Quando você começa a pagar custo variável, você volta a produzir, você volta a realizar a sua atividade. Mas se você passar um longo período do tempo só pagando os seus custos variáveis, a receita só pagando os seus custos variáveis e não cobrindo também os seus custos fixos, então está nessa situação. A receita não cobre os custos totais, que é custo fixo mais custo variável, portanto, a empresa decide sair da atividade produtiva. Novamente, esse critério pode ser mais útil se apresentado matematicamente. Portanto, se a receita total, RT, que é a receita total, e CT, que é o custo total, o critério da empresa pode ser descrito como o seguinte: ela vai sair do mercado se a receita total for menor que os custos totais. Mais uma vez, quando a avaliação da questão do longo prazo, estamos falando aqui, portanto, de que nós levamos em consideração agora o custo fixo. No curto prazo, você até aceita alguns prejuízos por conta do custo fixo, mas no longo prazo não, há uma decisão de encerramento. A empresa sai do mercado se a receita total é menor que o custo total. Então veja, a empresa sai do mercado se a receita total é menor que o custo total. Dividindo os dois lados da desigualdade pela quantidade, temos o seguinte, então. A saída vai acontecer se a receita total dividido pela quantidade for menor que o custo total dividido pela quantidade. Podemos simplificar mais isso observando que receita total dividido por quantidade é a receita média, que neste caso do mercado competitivo é igual ao preço, e que o custo total dividido pela quantidade nada mais é do que o custo total médio, CTM. Assim, o critério de saída da empresa é se o preço for menor que o custo total médio. Lembrando que a diferença em relação à paralisação é aqui a perspectiva do longo prazo, é a questão temporal. E aí você muda a variável que você leva em consideração. Então, no longo prazo, se o preço for menor que o custo total médio da sua produção, custo fixo médio e custo variável médio, que é o que incorpora o custo total médio de uma unidade produzida, se esse custo total médio for maior do que o preço, portanto o preço menor, você decide sair do mercado. Então veja, ou seja, a empresa opta, portanto, por sair do mercado se o preço do bem é inferior ao custo total médio de produção. Uma análise paralela se aplica a um empreendedor que esteja pensando em abrir uma empresa. A empresa entrará no mercado se isso for lucrativo, o que ocorre quando o preço do bem supera o custo total médio de produção. Então, se a saída ocorre porque o preço está menor que o custo total médio, a entrada vai acontecer quando o preço, no longo prazo, for maior do que o custo total médio.
Então veja, o critério de entrada é exatamente o oposto do critério de saída. Podemos agora descrever a estratégia de maximização de lucros das empresas competitivas no longo prazo. Portanto, se a empresa está no mercado, produz a quantidade no qual o custo marginal é igual ao preço do bem. Mas se o preço do bem é inferior ao custo total médio para essa quantidade, a empresa opta por sair do mercado, ou por entrar, ou por não entrar nele. Esses resultados são apresentados na figura 4. Então veja, a curva de oferta no longo prazo da empresa competitiva é a parte da sua curva de custo marginal que está acima do custo total médio. Então, vamos avançar aqui para a figura 4 e veja agora a diferença entre sair e o que a gente viu anteriormente, paralisar. Então veja, a curva de custo, a curva de oferta de longo prazo da empresa competitiva. Então, no longo prazo, a curva de oferta da empresa competitiva é a parte da curva de custo marginal. Então veja, curva de oferta é a parte da curva de custo marginal que está acima do custo total médio. Então aqui está a curva de custo total médio. Se o preço ficar abaixo da curva de custo total médio, a decisão é a empresa sair do mercado ou nem entrar no mercado. Então isso aí precisa ficar bem claro de maneira simples. Se você está fazendo alguma confusão em relação à situação da empresa sair ou entrar, da empresa de paralisar ou voltar a produzir, então volta o vídeo, assiste novamente, anota e faz a comparação entre o que é a empresa paralisar a atividade produtiva e o que é a empresa sair da atividade produtiva. Então isso aí é muito